Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, no Evangelho deste 22º domingo do tempo comum, Jesus nos ensina duas virtudes muito importantes, duas virtudes fundamentais: a humildade e a gratuidade. Primeiro, a humildade, que é a mãe de todas as virtudes, embora não seja a mais elevada, embora ela seja inferior, por exemplo, às virtudes teologais, fé, esperança e caridade, e mesmo as virtudes cardeais são mais elevadas do que a humildade. Porém, a humildade aperfeiçoa todas as virtudes, as torna mais robustas, as torna mais consistentes. Qualquer virtude que alguém tenha sem a humildade acaba sendo superficial. Por isso a necessidade da humildade. Além do que, ela é o antídoto, ela é o remédio contra o orgulho, a soberba, que é a origem, a fonte de todos os pecados. Então Santo Agostinho dizia que uma árvore, quanto mais alta, quanto mais ela cresce para cima, mais profundas precisam ser as raízes. Se ela quer ir para o alto, ela primeiro precisa criar raízes mais profundas. Assim também são os prédios. Quanto mais alto o prédio, mais a fundação, mais o alicerce precisa ser profundo. A humildade é a raiz. É ela quem nos mantém com os pés no chão. Porque o orgulho incha. E assim que os nossos primeiros pais caíram, pecaram, justamente por causa do orgulho, da soberba. Esse foi o pecado de Lúcifer, de Satanás. Quando ele disse: não servirei. É uma desobediência, sim, mas essa desobediência se deve ao orgulho, de não querer se submeter a Deus, de não querer obedecê-lo, de querer ser autossuficiente, amar-se a si mesmo mais que tudo, até o desprezo de Deus. E é o pecado dos nossos primeiros pais: sereis como deuses. Uma vez que o homem quis se fazer Deus, então Deus se fez homem. Uma vez que o pecado original, o pecado tem na sua raiz o orgulho, qualquer pecado que a gente cometa tem relação com a soberba, então o remédio só pode ser a humildade, e foi a esse remédio que o nosso Deus recorreu, humilhando-se, descendo do céu, se abaixando, se esvaziando, se despojando de si mesmo. Como diz São Paulo ali no começo da carta aos Filipenses, ele não se apegou à sua condição divina, mas aniquilou-se a si mesmo, esvaziou-se de si mesmo, fazendo-se homem, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Nós fomos orgulhosos e desobedientes, ele foi humilde e obediente, até as últimas consequências. Fez-se homem, morreu na cruz, toda a sua vida foi marcada por desprezos, humilhações, sofrimentos, e mesmo agora, ele, manso e humilde de coração, nos dá um exemplo de humildade na Eucaristia, fazendo-se pequeno,
sob a aparência de pão e de vinho. Ele fica trancado naquela caixinha ali. É um ato de extrema humildade que Jesus se faça prisioneiro dos nossos sacrários por amor a nós. Você imagina você ficar trancado dentro de uma caixinha. É um ato de amor, é um ato de humildade que ele, uma vez mais, se abaixe, sempre de novo, a cada dia, em cada missa, descendo do céu. Porque nós caímos por orgulho, então o antídoto, o remédio, tem que ser a humildade. A própria palavra humildade vem de humus, que é terra, barro. Ou seja, nós temos que saber de que barro somos feitos, ter esse conhecimento, esse autoconhecimento da nossa fragilidade, da nossa imperfeição, a nossa condição de criaturas que nos torna dependentes de Deus, que Ele é a fonte de todo bem, de toda graça. Ser humilde é, portanto, ter os pés no chão, colocar-se no seu lugar. Saber quem você é não é dissimular, não é fazer-se de coitado. Eu sou muito humilde porque eu sou um coitado, eu não presto para nada, eu não sei fazer nada. Isso não é humildade. A humildade não nos impede de reconhecer qualidades que nós temos, que em nós há coisas boas, que nós temos algumas virtudes, que nós temos algumas habilidades, algumas capacidades, dons que Deus nos deu. Mas esse é o ponto. O orgulhoso, o soberbo, quer roubar de Deus, é um ladrão, quer roubar de Deus a glória que lhe pertence para atribuí-la a si mesmo. Então, se eu olho para mim e vejo que existem coisas boas, eu devo reconhecer que elas vêm de Deus. Deus as colocou em mim e Ele deve ser glorificado, não eu. E aquilo que há de mal em mim é meu mesmo. O que há de bom é de Deus, vem dele. Você vai a uma galeria de arte, você vê um quadro muito bem pintado e você não faz um elogio à tela, você faz um elogio ao pintor que colocou na tela as tintas, as cores, que usou de inteligência para fazer aquele quadro. Então, da mesma maneira, se há qualidades em mim, eu devo glorificar a Deus. Não devo me considerar maior, superior, melhor do que ninguém. Se eu estou de pé, é por graça de Deus. Santo Agostinho dizia isso. Você vê alguém cometendo um crime, um pecado terrível. Pense, seria eu não fosse a graça de Deus. E até os santos, como São Francisco de Assis, costumavam dizer assim: se Deus tivesse dado a outros as luzes e as graças que deu a mim, talvez teriam feito maiores progressos, teriam aproveitado melhor do que eu. Eu sou o que sou pela graça de Deus. Também São Paulo diz assim: eu sou o que sou pela graça de Deus. Então Jesus nos ensina a trilhar esse caminho. Santa Teresa diz: humildade é verdade, não é dissimulação, não é fazer-se de coitado, mas é reconhecer, sim, que se há algo de bom em nós, vem de Deus, e Ele deve ser glorificado. Então Jesus, no Evangelho, estando na casa de um dos chefes dos fariseus, percebe que todos procuram o primeiro lugar, ou seja, o lugar de destaque, porque querem ser vistos, porque querem estar no centro das atenções, porque querem ser elogiados, reconhecidos, aplaudidos. E Jesus diz: não, busquem o último lugar. Quem se exaltar será humilhado, quem se humilhar será exaltado.
Santa Teresinha do Menino Jesus dizia que ninguém disputa o último lugar, ninguém briga pelo último lugar, e por isso ela dizia: eu prefiro esse lugar, o último. O que concretamente para ela significava o seguinte: lá no Carmelo de Lisieux, onde ela morava, fazer aquelas tarefas, aqueles trabalhos que ninguém queria fazer, os mais humildes, os menos dignos, digamos assim, os que têm menos prestígio. Ora, ninguém briga para lavar o banheiro, por exemplo, né? Na igreja, se você precisa de alguém para limpar a igreja, vai ser difícil encontrar alguém que se disponha. Mas se você convida, sei lá, a pessoa para ser ministro, né, para fazer alguma coisa de destaque, tem quem se prontifique logo. Ninguém briga pelo último lugar. E é esse lugar que Jesus diz que nós devemos procurar ocupar, movidos por um amor servil, um amor serviçal, alguém que serve por amor aos demais. A Santíssima Virgem Maria tinha como característica principal a sua humildade, embora ela não tenha pecado. E claro que porque somos pecadores, nós devemos nos humilhar ainda mais, nos envergonhar diante de Deus, porque somos ingratos, infiéis. Mas a humildade não tem só a ver com o fato de sermos pecadores, mas, como eu disse antes, com o fato de que nós somos criaturas e, portanto, imperfeitos, frágeis como barro. A Virgem Maria vai dizer no Magnífica: pois ele viu a humildade de sua serva. É uma das principais virtudes da Virgem Maria, o seu escondimento. Fazer as coisas não para ser visto pelos outros, mas apenas para agradar a Deus. Então ela, depois de receber o anúncio do anjo, corre para a casa de Isabel, colocar-se a serviço, fazer serviços domésticos, cozinhar, lavar, passar, limpar. Ela que tinha o rei na barriga, o rei dos reis, né? Literalmente ela tinha na barriga o rei dos reis. E no entanto ela vai com toda a humildade se colocar a serviço. Então essa é a virtude do coração de Jesus, ele mesmo disse. E é a antífona da aclamação ao Evangelho de hoje. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ele nos dá o exemplo, a sua Mãe Santíssima nos dá o exemplo que nós devemos seguir de humildade, de nunca nos considerarmos melhores ou maiores do que ninguém. Eu sempre me lembro de um padre que dava aula para nós lá no propedêutico, e que quando alguém contava algum escândalo que algum padre tinha feito, ou que alguém tinha feito da igreja, alguma coisa ruim, ele sempre dizia assim: vamos rezar para não fazer igual ou pior, né? Que a nossa tendência sempre será condenar a pessoa, né? E ele dizia: vamos rezar para não fazer igual ou pior, né? Porque nós somos feitos do mesmo barro. Se eu estou de pé, eu posso cair a qualquer momento. Quem julga estar de pé, cuidado para que não caia. Além da humildade, Jesus também nos fala de outra virtude. Na segunda parábola, né? Depois ele se dirige ao dono da casa e ele fala sobre a gratuidade do amor. Quando deres um jantar, um almoço, vejam, é uma parábola. Não é que quando você dá uma festa na sua casa, você não pode convidar os parentes, né? Mas é uma parábola. Ele diz: não convide os vizinhos ricos, os amigos que podem retribuir, que podem depois te convidar para uma festa também na casa deles. Convide os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, porque eles não podem te retribuir. Então tu serás feliz, tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Essa gratuidade de fazer o bem,
como diz o ditado, sem olhar a quem, e de fazer o bem sem esperar nada em troca. Porque geralmente nós tratamos bem as pessoas porque também esperamos que elas nos tratem bem. Amamos para sermos amados. E quando fazemos algo de bom e ninguém nos elogia, ninguém reconhece o bem que a gente fez, aí a gente fica chateado, fica aborrecido. Poxa, mas eu faço tanto, eu trabalho tanto, eu fiz tal coisa, e ninguém veio me agradecer, ninguém veio me elogiar, ninguém me disse muito obrigado, estou aborrecido, estou chateado, ninguém me valoriza. Faça gratuitamente, sem esperar nada em troca. E na verdade, de novo, Santo Agostinho, nós celebramos ele essa semana, e o Papa é agostiniano, então Santo Agostinho lembrava que na Eucaristia Deus faz isso conosco. Nós somos mendigos sentados à mesa de um rei e não temos como pagar a refeição que ele põe para nós. Nós ficamos com essa dívida de gratidão para com ele impagável. Quando nós nos aproximamos da Eucaristia, é isso: um mendigo sentado à mesa de um grande rei. E é o que Jesus está dizendo para nós fazermos também. Ame gratuitamente. Ame porque Deus te ama, não para ser amado. Faça o bem porque é o certo, não porque você terá algum benefício, alguma vantagem, algum prestígio. Porque tantas vezes é assim: a vaidade, o orgulho, a soberba, como nós dissemos, é a raiz de todo o pecado, então nos persegue o tempo todo. Você dá uma esmola para um morador de rua e já sai com o peito estufado, pensando assim: como eu sou generoso, como eu sou bondoso, que pessoa boa que eu sou. Aí você começa a levantar às 4 horas da manhã para rezar o rosário com o Frei Gilson, fazer a quaresma de São Miguel, passa 1 ou 2 semanas, aí você começa a andar até assim, mas com o nariz empinado, porque eu rezo a quaresma de São Miguel com o Frei Gilson, acorda às 4 horas da manhã. Você está fazendo a quaresma de São Miguel? Não estou. Eu faço a quaresma de São Miguel. Eu rezo de madrugada, eu acordo para rezar o rosário. Ou seja, nós fazemos coisas boas, é bom que a gente faça, mas aí a gente logo já vai se achando a pessoa mais santa do planeta Terra, porque fez uma coisa boa. Então vamos pedir a Jesus que nos dê estas 2 virtudes tão importantes: a humildade e a gratuidade, para esperarmos apenas de Deus o reconhecimento, a recompensa pelo bem que fazemos. Façamos tudo por amor a Ele, não com outra intenção a não ser a glória de Deus. E que saibamos nos colocar no nosso lugar e reconhecer que tudo aquilo que somos e temos vem dele, e não é motivo de glória para nós. Ao contrário, São Paulo diz: quanto a nós, devemos gloriar-nos apenas na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.